Aleluia. Quantos já conseguiram sentir a presença de Deus nessa noite? Abra a tua boca e dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia, Deus está nesse lugar. Louvado seja Deus, Ele marcou encontro contigo nessa noite. Temos aprendido com o testemunho da nossa missionária. Aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que a igreja também tem recebido em nome de Jesus. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: é hoje a noite da sua vitória. Profetiza bem forte, irmão. É hoje a noite da tua vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem bênção separada, Deus tem bênção reservada para ti. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem marcado enquanto contigo. Eu aprendi que quando Deus faz alguma coisa, Ele não faz da boca para fora. Sempre que Deus faz alguma coisa, Ele faz com um propósito. E se nessa noite você teve condições, você chegou aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito. O propósito é de te abençoar, de te dar vitória. O propósito é de te dar milagre, de te dar cura nessa noite. Se você acredita, levante a tua mão e exalta o santo nome do Senhor. Jesus Cristo. Abrindo nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Louvado seja Deus, capítulo 37. Aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que Deus vai falar em nossos corações. Louvado seja Deus, aleluia. O crente não pode ser pego despreparado, porque Satanás aí ele faz a arruaça. Louvado seja Deus. Embora nós não temos estudado, mas Deus nos dá condições pela sua misericórdia. Eu peço a Deus a revelação nessa noite, e há uma revelação para os nossos corações. Há anjos do céu guerreando ao teu favor. Há anjos do céu, aleluia. A palavra de vitória é: não perca a esperança, porque ainda há uma esperança para ti. Ezequiel capítulo 37 versículo 11, que diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos ficaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Eu quero que a igreja em alto e bom som repita comigo o versículo 11 em nome de Jesus. 1, 2, 3, assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se ficaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, diante da tua presença nós nos encontramos, Senhor. Senhor amado, sem a tua presença, sem a tua glória, sem a tua unção, Senhor amado, somos pó cinza, somos o barro que sobrou, Deus. É por isso que diante de ti eu me humilho diante da tua presença e falo: Deus, sou totalmente dependente de ti. É por isso que diante da tua presença, Senhor, nós não vamos ser envergonhados. É por isso que diante da tua presença eu te peço a tua graça, eu te peço a tua unção, eu te peço a autoridade para profetizar. Deus, diante da tua presença eu te peço, Senhor, que a tua igreja venha rasgar os vossos corações, rasgar o céu nessa noite e até o limite da tua adoração, e te adorar em espírito e verdade. Deus, nessa noite diante da tua presença eu te peço, se porventura, Senhor, algum espírito, Senhor amado, tentando desligar a adoração ou desvirtuar a adoração da tua igreja, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, repreenda toda entidade maligna, Senhor, tudo aquilo que impede a tua igreja de te adorar. E nessa noite iremos te adorar em espírito e verdade. Deus, eu te peço, receba como um cheiro suave a tua narina e fala ao nosso coração. Deus, eu me humilho diante da tua presença, que diminua eu e a minha soberba, Senhor, e que na graça tão santa o teu poder, Senhor, venha crescer, porque afinal de contas importa que o Filho do Homem cresça e que eu diminua, e a igreja possa cantar, gritando, exaltando ao Espírito Santo de Deus que está em nosso meio, pode se assentar. Louvado seja Deus. É uma mensagem muito conhecida, já preguei aqui, eu não me lembro qual foi o dia que eu preguei, aleluia, mas eu espero, aleluia, que Deus vai nos renovar nessa noite. Deus vai nos cobrir com uma revelação nessa noite. Louvado seja Deus, porque até mesmo a pregação de João Batista era somente uma: arrependei-vos, cambada de víboras, arrependei-vos, cobra, e assim vai. E logo então, quando eu vejo esse homem pregando, eu aprendo que não existe palavra dura. Aleluia, louvado seja Deus,
quando vem do coração de Deus. Mas se existe crente mole que não aguenta essa palavra que transforma, ainda que seja para exortar, ainda que às vezes seja para corrigir, mas eu aprendo que Jesus Cristo só corrige aquele que ama. Olha para o irmão que está do lado e fala: às vezes até dói. Profetiza aí: às vezes até dói, às vezes até dói. Ei, mas fica tranquilo que é para você receber a tua bênção. Fica tranquilo, é para tu ser corrigido e lá na frente você acertar. Amados irmãos, aleluia, todos nós sabemos que o capítulo 37 de Ezequiel fala a respeito, aleluia, de toda a casa de Israel que um dia adorava a Deus, que um dia exaltava a Deus em espírito e verdade, que um dia estava firme na rocha, agora não mais está firme, agora só quer saber de adorar os ídolos, os deuses de Baal, agora não quer mais se consagrar. Outrora estava jejuando, outrora estava na consagração, na aula dominical, na doutrina, evangelismo, fazendo missão, hoje já não quer mais. O crente desanimou. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: todos nós passamos por uma aridez espiritual. O que significa isso, Rodolfo? É um fasting espiritual. Tem momentos que a gente pensa que está acontecendo comigo, Deus, parece que eu estou desviado, mas escute bem, persevere em oração, não calhe a tua boca. Estamos num país democrata onde nós temos direito de falar e expressar aquilo que nós estamos sentindo. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: não se cala. O segredo é não se calar. Abra a tua boca e profetiza que o vale vai ressuscitar. Quantos estão conseguindo sentir a presença de Deus? Levante a tua mão e adore. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus em espírito e verdade. Adora, porque os verdadeiros adoradores têm que adorar em espírito e verdade, porque ele é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, irmão, não temos como ir lá no início. Temos que falar a respeito do início, como que tudo começou, como que tudo começou a errar, como que tudo começou a pecar. Romanos fala que por um homem veio o pecado e a morte, mas também por um homem veio a graça. Onde habitava o pecado, agora superabundou a graça. Aleluia, louvado seja Deus. E nessa noite é uma palavra de vitória. Eu não sei como você entrou por dentro dessas portas, mas se você vive no lamaçal do pecado, se você hoje vive com dificuldade de adorar, se hoje você está numa aridez espiritual, se hoje o teu coração está vazio, sem razão de viver, sem esperança, nessa noite eu te digo: há uma esperança para ti, porque Jesus Cristo Nazareno se encontra nesse lugar onde ele está. Alguma coisa acontece. Quando ele chega, a tristeza salta de alegria. Quando ele chega, a doença vai embora. Quando ele chega, o milagre chega com ele. Estava lá, aleluia, louvado seja Deus. Todos nós conhecemos essa história, bastante conhecida. Não vou perder tempo, aleluia, perdão, perder tempo não. Fala da palavra de Deus é ganhar tempo, aleluia, mas as horas não nos esperam. Estavam todos lá, Adão e Eva reunidos naquele jardim do Éden. Já preguei aqui uma vez sobre isso. Estava a serpente conseguiu então tirar a atenção, desvirtuar a adoração de Eva e de Adão. É assim que está acontecendo em nosso meio. Satanás está se apresentando com um sapatinho de lã, parecendo até que ovelha. Está conseguindo tirar a adoração de muitos crentes. Nessa noite, amor, está acontecendo da mesma forma. Crentes entraram até mesmo com desejo de adorar, mas quando sentou nesse banco, a tristeza parece que pegou ele. Os problemas começam a acusar. As acusações, Satanás começa a dizer: como que você está sentado aí, homem? Ontem você pegou, ontem você xingou. Como é que você está sentado aí? Tu tem coragem, tu vai dar glória, tu vai adorar. Satanás está aqui para nos acusar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum dano nos fará, porque você vai ser coberto da unção, da graça e do avivamento genuíno que vem de Jesus Cristo. Então conseguiu tirar a atenção de Eva, e assim é o pecado. A Bíblia fala: quando os dois pecaram, Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, pela viração do dia, passa no jardim do Éden. Aleluia, louvado seja Deus. Estava lá passeando no jardim do Éden. Adão, porque tu esconde? Não, porque eu pequei, Deus, porque eu pequei. Mas Adão, escute uma coisa: ah, Jesus de Nazaré, há uma revelação do coração de Deus. Eu falo, nunca é a mesma coisa. Há um pregador que já pregou
pregou a mensagem 300 vezes, aleluia, repetindo, dia após dia, todos conhecem aí, eu esqueci o nome dele, mas pelo testemunho dele, ele fala que todas as pregações, almas se renderam, porque vem da palavra de Deus, vem do coração de Deus, e o meu Deus falou que tem gente se escondendo da face de Deus, pensando que Deus é uma polícia. A polícia, quando chega para pegar o bandido, porque tem culpa, porque errou, cometeu um crime, a polícia vem para prender, até mesmo para dar coronhada, até mesmo para matar. Mas o meu Deus fala contigo, eu sou diferente. A polícia vem para te acusar e te prender. Eu vim para a vida e vida com abundância, filho. E se verdadeiramente o Filho do Homem foi libertar, verdadeiramente ser livre. Olha para mim que está dando, fala, tu está livre, homem. Tu está livre porque o sangue do Cordeiro foi derramado lá na cruz do Calvário. Ainda há uma esperança, ainda há uma esperança. Profetiza para o irmão que está do lado, ainda há uma esperança. Ele não vem te condenar, ele não vem te acusar, ele vem te ajudar. Levante a tua mão assim, em nome de Jesus, levante a tua mão e fala: Deus, me ajuda porque a estrada é muito longa, me ajuda porque tem espinho nessa estrada. Conta pra ele pegando a tua mão aí, Xúria Lamantuga. Aleluia, Deus fala comigo que tem gente que quebrou aqui pensando em parar. Deus está falando no meu coração que tem tem gente que já disse: não dá mais para mim, está difícil, eu busco de todas as formas, mas não estou conseguindo. Mas nessa noite eu te falo, ainda há uma esperança. O povo estava ali reunido e já disse: eu consigo. Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Estive olhando no dicionário, a palavra pereceu a nossa esperança significa acabou a nossa esperança, acabou com tudo, já não tem mais jeito. E agora, mas o versículo sabe de Lucas significa, quando Jesus chegou diante de Zaqueu, os acusadores, lembra que eu falei do acusador que veio te acusar? Deus, mas ele rouba dos pobres. Olha só, Deus, ele está roubando. Como que tem salvação? Deus falou: não, fica tranquilo, porque ele também é filho de Abraão, e Abraão está sob uma promessa, e todos que são filhos de Abraão vão ter que receber essa promessa, que é Satanás ou não. E Deus olhava: fica tranquilo, homem, porque eu não vim para te condenar, porque o Filho do Homem não veio assim para salvar e buscar o que se havia perdido. Olha para o irmão que está ao teu lado, fala: ainda há uma esperança, não está tudo terminado para você. Tu já levantou que mandará, ainda há uma esperança. Levante a tua mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a glória de coração, levante a tua mão e dá um brado de glória. Nazareno! Jesus Nazareno! Ainda há uma esperança, ainda há uma esperança. Deus apresenta Josué, homem. Avisa o povo que durante 7 dias estará rodeando a cidade de Jericó. Está vendo essa muralha grande? Sim, é grande. Avisa que no 7º dia rodearei não uma vez, mas sim 7 vezes. E o povo estava marchando, e o povo marchando, obedecendo. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: o segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Não pare de obedecer, não pare de obedecer, porque quem não quem para de obedecer, a maldição chega. Quem para de obedecer, a derrota chega. Mas quem vive diante da bênção da mão é porque está obedecendo. E o povo obedeceu.
assim, ainda que se torna muito cansado, ainda que seja a caminhada muito longa, ainda que seja 7 vezes, o povo a nuvem abaixa. Tem gente que estão desanimados e prostrados. Escute meu segredo, é porque além de não querer obedecer, estão cansando no meio do caminho. Mas a minha Bíblia fala em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha para o irmão que dá o teu lado e fala: espera no Senhor, vai, marcha, marcha, não para de marchar. A mulher da igreja, o povo estava marchando no 7º dia. Escute bem, Josué gritou: quando eu vos disser, gritai com grande grita. Quando eu vi o sonido da buzina, então gritai. Eu entendo aqui que o mistério é você não ficar de boca fechada. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: por que tu está calado, meu irmão? Abre a tua boca para adorar, profetiza, tá de glória, vai, chega. Levante a tua mão agora, grita com grande grita. E o povo ouviu o sonido da buzina, e a buzina tocava. Então Josué gritou: é agora, é a hora, gritai com grande grita. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: olha, é agora, grita, grita, grita que a muralha vai cair. Ainda nós teremos. Já vejo Satanás saindo em retirada, eu já vejo Satanás correndo. Aí irmão, pediu que mandarava. Satanás deve ter vindo aqui, não vou tentar ir. Quando vê a bola de fogo que está aqui no centro da congregação, e quando o crente abre a boca para adorar, gente, na capeta do inferno que resiste, abre a tua boca. Ah, Jesus! Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o irmão que está do lado e falei: aí, vai adorar ou não vai? Aleluia, aleluia. E eu vou ficar com essa boca fechada. Vai adorar ou não vai? Vai profetizar ou não vai? A moça estava no homem, coitado dele, estava à beira do caminho, já desiludido talvez, porque muitos diziam que ele não ia conseguir. Estava usando uma capa, aleluia, de desprezado, de humilhado, de doente. Estava lá no canto. Aprendemos com a missionária que veio aqui pregar alguns dias atrás. Estava desanimado, mas quando ele ouviu choramantiu que nevassa. Olha para o irmão que está ao teu lado: você pode estar até cego. Fala assim: você pode estar até cego. Jesus de Nazaré, o povo está cansado. Fala: você pode estar até cego, fala, mas os teus ouvidos são aguçados. Sorabate o que nasce, Surelabante o que narabassa, Arabante o que narabassa. O teu ouvido está aguçado, tá? Está aguçado. Então se prepara com Jesus Cristo Nazareno. Está vindo aí, está vindo aí. Sorabate o que nasce. Não podia condenar maravilha. Mas todos eles eu não tem jeito. Acabou para você. Está humilhado, desprezado da sociedade. Não tem mais jeito. Mas o homem ouviu, estava com o ouvido aguçado. Falou: Jesus Cristo está passando aqui. É verdade, o Jesus Cristo está passando aqui, tá? Eu estou chorando. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Olha para o irmão que não viu, mas creu. Tu não está vendo, mas está sentindo. Tu está sentindo. Olha o céu aí. Está passando aí do teu lado. Ele está vindo aí.
e abraça a diaconisa e mereci. Deus está falando comigo. O tempo de cantar chegou. É hoje. Hoje eu estou voltando na igreja. Deus falou aqui. Chama de pintura. Está descendo minha caminha. Negócio daqui. Parece que eu tô vendo nós assim, ó. Pega uma mão de cada um, vem, filho, eu vou te ajudar. Vem, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Anda aí, dá mão, anjo, vai, aproveita. Ei, vai dar na cabeça, mas tu tá sentindo. Há um chão de Deus descendo aqui. A unção faz isso. A unção faz isso daí. Sinais e coisas. Sinais seguiram aquele seguro. Os sinais seguiram aquele que veio. Eu sou amado. Os sinais seguiram a Jesus. Parece que eu vejo um milagre seguindo o crente aqui nessa noite. O menino não via, o homem não via, estava desprezado. Mas o sinal seguiu. O que é isso? O pé dele. Jesus Cristo passou do lado dele. Chegamos e ficamos em conhecer a Deus. Estava o menino lá. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha, se ele ficasse de boca fechada, nunca chegaria o milagre dele. A gente dele é que ele não se calou e abriu essa boca. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão vai escutar, ei, homem, se cala. A multidão é grande e ele não vai nem te dar ideia. Glória a Jesus. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando estiveres fraco, estarás forte. Quando pensar que tal todo poderoso estará fraco. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: você não está fraco. A multidão tentou enfraquecer a fé dele. Ele falou: não vou parar, não vou parar. Eu vou gritar com grande grita: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Somente o que matar a maçã para não se cair. Grita mais alto, ele vai se ouvir. A multidão vai te socorrer. Calma aí, eu vi um grito diferente aqui. Choramante, o que mataram a maçã. Choramante, o que foi profetizado aqui mesmo e choraram que a mão de Deus não está embolida. Nem seus ouvidos estão gravados. Choramante. Olha para o irmão que está ouvindo, fala, grita porque o ouvido dele está vivo. Choramante, não foi um grito
Deus começa a rodar com ele em volta. E volta no Vale do Sossego, uma visão espiritual. E coloca ele aonde, irmão? Coloca ele aonde? Grite bem alto, no meio. Coloca ele aonde? O que você está fazendo do lado de fora ainda? Fala para o irmão que está do lado e fala, irmão, vem pro meio. O negócio com Deus aqui é no meio, eu estou no particular no meio. Não adianta porque a utilidade te custa, vem pro meio. Aleluia. Jesus, meu Deus, está falando aqui que tem gente que está com medo. Está com medo de entrar no vale de ossos secos. Fala pro irmão que está atrás, irmão, tu não vai sozinho não, meu irmão. Tu não está sozinho nessa guerra não, meu irmão. Nessa beleza tu não está sozinho não, Deus está contigo. É Deus que está te levando. É Deus que está te levando, vem pro meio. Lá no meio. E Deus fala, agora tu crê? Claro, Deus. Tu sabes de todas as coisas, a ti é todo o poder sobre o céu e a terra. Tu sabes de tudo, Deus. Então, olha, o segredo não é bom, o segredo, Deus, estou pronto para ouvir. Olha só, profetiza. Deus, mas o quê? Profetiza, mas com autoridade. Meu Pai. Tem muito crente que está gritando, mas você não está na silêncio com você. Mas, irmão, tem que ter autoridade. Sabe, tem irmão que do lado fala, tem que ter autoridade. Levante a mão nesta noite assim. Choramante, o que nada mais. Receba a autoridade de Deus aí. Abra a tua boca para profetizar. E quando a igreja de pé com permissão do pastor, em nome de Jesus. Choramante, o que nada mais passou. Olha, homem, profetiza assim, como já vou profetizar. E quando se profetizar, a Bíblia fala que houve-se um. Repita comigo, ruído. Mais uma vez, bem forte. E quando se profetizava, houve-se um ruído. Jesus de Nazaré. Chorabanchuque narabasta. Chuquento amavasta. Olha para o irmão, aguça os seus ouvidos. Fala aí, aguça os seus ouvidos. Começa a ouvir o ruído aí, meu irmão. Fala, você só vai ouvir o ruído se profetizar. De boca fechada não vai ouvir o ruído. Profetiza para o demônio que não fala. Eu profetizo avivamento. Eu profetizo a libertação. Eu profetizo a salvação da família. Profetiza, 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 profetiza. Eu profetizo. Profetiza aí, meu irmão, para você profetizar. Enquanto se profetiza, parece que eu vejo os ossos estalando. Parece que eu vejo os ossos se. Ai, Jesus, vindo cada osso ao seu lugar. Parece que eu vejo virando carne agora. Jesus de Nazaré, você não vai sair daqui seco, vazio. Você não vai sair morto. É noite do avivamento. Seja sair. Aleluia! Olha! Meu Deus! Quem recebeu a autoridade, irmão? Jesus de Nazaré. Deus está falando aqui comigo, meu filho. Olha para o irmão que está falando e fala, tem que ter coragem. Quem tem coragem aqui de entrar dentro de um cemitério à noite, sei lá, o meu, Jesus de Nazaré. Estava lá o vale, o cemitério dos ossos de decomposição. Deus amado.
Só para quem tem coragem e quem tem fé nessa noite. Gustavo, levante o Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Quero te convidar nessa noite, você que entrou aqui vazio, seco, for não crente, melhor dizendo, que entrou aqui como um sepulcro caiado, como um vale de ossos secos, que outrora estava jejuando, que outrora estava orando, estava igual o povo de Israel, mas diante de uma fraqueza, uma palavra, desanimou na beira do caminho. E parecia que era melhor voltar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O caminho de ida está mais perto do que o caminho de volta. Não sei se você já entendeu, mas você já chegou num limite tão aprofundado que para você voltar vai ficar mais longe. Você já está bem pertinho. Olha para o irmão que está atrás e fala: você já está perto, irmão. Só quem tem coragem, eu quero você tomar aqui nessa noite. Aleluia. Quem quer receber Jesus Cristo como único e Salvador na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente em nome de Jesus. Os obreiros da congregação, por favor, ajude aí. Deus marcou encontro contigo nessa noite. A igreja espírita de oração. Há uma batalha espiritual agora. Satanás está colocando medo, está colocando a vergonha. Mas em nome de Jesus seja repreendida a vergonha e o medo nessa noite. Aleluia. Deus te chama a uma reconciliação com Ele. Jesus tem